foi morto o Salvador e sepultado, mas de entre os mortos já ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Quem puder ficar em pé, nós iremos cantar esta música do nosso Salmos e Hinos, que é a música 117, mas a letra será projetada conforme já está aí na nossa tela. Meus queridos, eu não vou forçar, hein? Quem sabe a música canta aí com o peito aberto, por favor.
manda uma escolta de soldados guardar o sepulcro, porque ele falava em ressuscitar. E pode ser que os discípulos vão lá e roubem o corpo e espalhem a notícia que ele ressuscitou. E Pilatos autorizou. Essa escolta então foi para proteger o túmulo de Jesus, né? E mesmo assim a pedra foi removida, e quando as mulheres chegaram no primeiro dia da semana, estava o homem de branco, o anjo do Senhor, para dar a grande notícia: ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Pai, eu quero nesse instante celebrar com esta igreja que se reúne nesta noite a bênção do túmulo vazio, a bênção da vitória sobre a morte, a bênção da ressurreição. Por isso, ó Deus, não deixe que nós percamos nada desta noite, mas que aquela palavra que o Teu Espírito tem já ministrado ao nosso coração, através da leitura bíblica, através dos cânticos, através do que ainda vai acontecer nesta noite, que ela possa encontrar espaço na vida de cada um, e que algo do Senhor possa acontecer em nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bancos que tiver lugar vazio, a gente tem pedido assim: olha, deixa o vazio para ser da ponta. Quem sabe vocês dão uma apertada para o meio e libera as extremidades, porque as pessoas ficam com dificuldade de entrar no meio, né? E tem gente em pé ainda. Por favor, nos ajude dessa forma, tá bom? Senhor poderoso, autor do universo, com todo ser sim exultem, pois Ele salvou-nos. Vinde ouvir e em seu templo adorar, cante a canção de alegria. Cante ao Senhor, o seu reino será para sempre. Sob suas asas, conforto, abrigo e sustento. E o que pedir, com fé em seu coração, em seu favor Ele ordena. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei. Cante ao Senhor, toda a terra e céu cantai. Cante ao Senhor, Ele é o tema da canção.
bem-sucedido e fará juízo e justiça na terra. Alegra-te, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o vosso rei está vindo, ele é justo e traz a salvação. Naquele tempo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e não andarão mais seguindo a dureza do seu coração maligno. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Eu virei para juntar todas as nações e línguas. Elas comparecerão e verão a minha glória. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor assim falou. Estrangeiros edificarão os seus muros, e os seus reis te servirão, porque na minha ira te feri, mas no meu furor tive compaixão de ti. Tuas portas estarão sempre abertas, não serão fechadas nem de dia nem de noite, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Prepare o caminho do Senhor, hosana ao filho de Davi, que tudo regerá. Pois tudo perfeito Ele fez, sim, todos cantai diante do seu poder. Cujo mar com profundo furor e as montanhas dão louvor ao grande Deus, o Criador. Tudo regerá poder e glória, todos o verão, vindo sobre as nuvens, reconhecerão que Jesus da terra é o Senhor, tudo regerá. Nova canção cantemos, um hino de adoração, pois o seu amor é grande e não tem fim. Toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor. Perante o Rei se prostrarão. Tudo regerá com poder e glória, todos o verão,
que Jesus da terra é o Senhor. Tudo regerá, tudo regerá. Do céu, e o seu povo longe do Senhor. O mundo mal, precisando de um Salvador. Seus corações em treva e dor. Cristo pensa nos amou e veio aqui pra salvar. Deus enviou seu Filho pra salvar. E todo que nele crê, no céu irá morar. Nós somos livres da condenação. Ele veio pra dar o seu perdão. Tão certa estou que da morte me livrou. Mudou meu ser, nova criatura sou. Fez coxa andar e cego ver, a morte lá na cruz venceu. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê, no céu irá morar. Nós somos livres da condenação. Ele veio pra dar o seu perdão. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê, No céu irá morar. Deus enviou seu Filho pra salvar. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra dar o seu perdão. Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou enfermos, alimentou o exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início, eles eram um povo dividido. Alguns os receberam com agrado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles
chegar tão fácil sem lutar, principalmente depois da sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão aclamou como rei, gritando Hosana. Quando viram ser traído, julgado justamente, condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam. Se ele era rei, onde estava esse decoro de sua cor? Ou melhor, onde estava toda a autoridade e soberania de um rei? Onde a coroa de ouro está e o manto cheio de esplendor e glória, deixaste a festa do teu lar e o fulgor das vestes tão brilhantes. Quem deixaria o céu e o seu trono pra escolher aqui sofrer? Adorado em querubins, se entregou por nós. Mestre, Filho Então, sozinho numa cruz, foi a sentença sim por nossas culpas. Em troca só por nos amar e conceder perdão ao povo em trevas. Que amor tão grande e caídos se deu assim naquela cruz. Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós. Cristo, Mestre, Filho do bom adorado entre os querubins, se entregou por nós. Cristo, Mestre, Filho do bom Deus, bom Deus, Filho do bom Deus, bom Eles não entenderam que era necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória. Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida, passariam a ser testemunhas para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente suas vidas. Jesus se entregou por ele, se entregou por nós, tomou sobre si as suas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus,
graça deu sim para os seus, e aos céus nos levará o soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é pra sempre, que grandioso e sublime amor do soberano O Senhor, Terno olhar, doce voz a chamar, toca aos céus meu coração, o soberano Rei ressurgiu, vivo está, e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano Rei. insondável é o seu amor, o seu reino é pra sempre, que grandioso e sublime amor do soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é pra sempre, grandioso e sublime amor do soberano Rei, do soberano ressurgir, Vivo está, e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano Rei, ao soberano Havia muitas condições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias, mas este mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez para livrar do pecado o servo sofredor, mas em sua segunda vinda ele é Cristo exaltado, que vem em grande poder e glória para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso, já faziam 3 dias que Jesus havia morrido. Não dá para expressar os que os discípulos passaram naqueles dias, mas com certeza seus piores medos e torturas se tornariam alegria naquela manhã que seria mais bela de Deus. E Jesus foi posto numa tumba, que pranto e dor o mestre então se foi. Logo se ouviu, vivo está, o mestre ressurgiu. Grande alegria, não esperada, como a luz raiou, o rei já ressuscitou. Cristo está vivo, eu fui resgatado, grande alegria no amanhecer. Se por maus momentos nós passamos e o sofrimento faz-nos fracassar, posso chorar noites em dor, mas ao raiar virá
sobre as nuvens. E no centro do trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Vi também um cordeiro de pé como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus espalhados por sobre a terra. E ele veio, tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono o livro. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante dele. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de receber o livro e de romper os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos e os 24 anciãos e os seres viventes, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz, dizendo: diga ao cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi dos céus, da terra e debaixo da terra e do mar, seres dizerem àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. O cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Nova canção ao Rei que é digno, e assentado está
Amém. Creio que a palavra já começou a ser ministrada desde o início deste culto às 19 horas. Se você prestou atenção, sei que Deus já começou a falar ao seu coração. A questão da ceia, a gente sabe que não é possível a gente detectar absolutamente tudo. Então, se alguém ficou sem ser ministrado, pode falar conosco após o culto, que a gente então vai ministrar, ou alguém da equipe pastoral poderá ministrar a você, tá bom? Meu irmão, minha irmã, eu quero começar com uma ilustração, fazendo uma pergunta. Você já teve alguma fila em que você era obrigado a estar naquela fila, mas era uma fila indesejada? Uma fila que você estava, mas gostaria de não estar? Eu já estive. Eu creio que quase todos nós já. Vou citar um exemplo. Por exemplo, uma fila de vacinação, aquelas doídas, aquelas que dá uma picadinha assim que dói. É uma fila que você sabe que precisa estar nela, mas ela não é uma fila que você espera com ansiedade e expectativa. Você preferiria não ter que esperar. Uma fila de transplante, nem se fala. Você espera com ansiedade, porque sabe que poderá ser a salvação da sua vida, mas se você pudesse escolher, você preferiria não esperar ou não entrar nesta fila. O rico, T.C. Rico, autor do livro que fez o estudo investigando o cristianismo, ele conta que uma vez ele foi para uma vacinação e ele disse que era muito jovem, muito criança ainda, mas era uma campanha em que ele era obrigado a participar. E ele disse que ficou observando quem ia na frente dele. Será que vai sobreviver? Ele disse que chegava a olhar por baixo da porta, daquela pequena fissura da porta, para ver se não tinha sangue vazando por debaixo da porta. E às vezes saía uma criança mais tranquila, sem chorar, e disse: rapaz, então esse negócio não é tão sério assim. Mas também às vezes saía criança escandalosa, aos berros. Ele não sabia em quem acreditar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você depois destas histórias. Todos nós estamos numa fila indesejada, que é a fila da morte. Ruim, né? O pastor começar o sermão falando de morte, mas é verdade, é uma realidade inevitável. Pior de tudo é que nesta fila não é ordem alfabética. Não é ordem alfabética. Se fosse o William, estava em vantagem, né, William? W lá no fim. Esta fila não é por idade. Nós estamos aqui orando, intercedendo, sofrendo, junto com o pastor Neviton, da Igreja Cristã Evangélica de Idealina, que tem um filho de 19 anos, começou o seminário. Eu fui lá, preguei no dia da abertura do seminário, ele estava presente. No primeiro final de semana que ele foi passar em casa, revisar exames, que ele estava fazendo um tratamento, uma péssima notícia. A notícia de que havia aparecido um câncer na coluna e que já tinha alguma coisa no pulmão. Quando foi essa semana, o tio dele, que é pastor aqui pertinho na Vila Santa Helena, o Regis, me ligou dizendo: pastor, já reuniu a família e disse que não tem mais jeito. 19 anos. Hoje pela manhã, antes de eu vir para a escola dominical, ele me ligou de novo dizendo: pastor, reuniu a família, disse que os pulmões já pararam, já entubou, e é questão de horas. Deus pode reverter o quadro, pode até ressuscitar mortos, mas não é isso que indica a medicina. E a gente vai dizer o quê? Um menino de apenas 19 anos. Sabe, meus queridos, na semana passada a gente
falou a respeito da missão de Jesus e da cruz. E eu disse algo que repeti hoje na escola dominical apenas porque eu acho que esta é uma das grandes sacadas para a gente entender o Evangelho do Senhor Jesus. Que os discípulos primeiro conseguiram entender qual era a identidade de Cristo. Jesus perguntou: o que é que estão dizendo a meu respeito? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou outro profeta qualquer. E aí Jesus perguntou para os próprios discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu em nome do colégio apostólico e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa fantástica! Os discípulos já haviam descoberto a identidade de Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Aí Jesus disse: bom, está na hora de eu começar a explicar para eles agora qual é a minha missão. A identidade eles já sabem. E aí Jesus começou a falar do sofrimento, da cruz, da ressurreição. E aí Pedro levou Jesus para um canto e disse: Senhor, nada de cruz. Está tudo muito bom, vamos esquecer esse negócio de sofrimento e de cruz. E aí Jesus repreende a Pedro e a conclusão que nós chegamos, sabe qual é? Eles já compreendiam a identidade de Jesus, mas ainda não haviam compreendido e entendido a missão de Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Qual era a missão de Jesus? E tem muita gente hoje que ainda não sabe por que Jesus veio, o significado da cruz. Agora, é interessante porque hoje nós não queremos responder ao significado da cruz, mas nós queremos, na verdade, responder à pergunta: por que Jesus ressuscitou? Porque a cruz foi domingo passado. Por que Jesus Cristo ressuscitou? Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele não apenas se fez pecador por nós, mas ele ressuscitou da morte, e significa que o último terror da morte foi removido. Porque a morte ainda é um terror, uma grande adversária. Essa semana falei no velório do pai da Branca. Foi fazer uma angioplastia e morreu. Ontem sepultamos o filho da dona Maria Cabeleireira e do seu Valdomiro. Casal que a gente teve a oportunidade de estar na casa dele há pouco tempo, e ele falando tão bem desse filho, que almoça quase todos os dias na casa dele, que atende todas as famílias, que é o primeiro a ser chamado em tudo quanto é acontecimento. E tivemos a tristeza de acompanhar esta família e este casal num momento de terror, num momento difícil. E a pergunta é: até quando a morte continuará causando esse terror? Até quando a morte continuará provocando separações, tristeza, saudade, dor? Até quando? Eu queria dizer para você nesta noite que Marcos nos responde essa pergunta. Sabe até quando? Até o domingo da ressurreição. E você sabe por quê? Porque apesar da dor que a gente sofre hoje, nós temos uma esperança forte, tremenda, profunda. Sabe qual é a nossa esperança? É de que Jesus venceu a morte, nós também venceremos. O terror da morte dá lugar à esperança da ressurreição que Jesus Cristo veio trazer para nós a partir do primeiro domingo, quando ele venceu a morte e ressuscitou. Eu gostaria de dizer para você que a morte de Jesus não foi novidade para ele. Ele falou da sua morte durante todo o seu ministério: importa que o Filho do Homem morra. Mas não é só isso. A ressurreição também não foi novidade para Jesus. Jesus já havia anunciado a sua ressurreição desde o começo.
Vejamos alguns textos só para que você possa compreender. Primeiro, Jesus sabia que iria ressuscitar, 9:31, porque ensinava, estamos no Evangelho de Marcos, estamos juntos, não é? Porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus está dizendo isso antes de acontecer. Veja um outro texto em que Jesus fala a mesma verdade. Capítulo 10, versículos 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus já havia anunciado que iria morrer, com detalhes. Vão cuspir, vão açoitar, vão escarnecer, vão fazer zombaria. Mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Então preste atenção aqui. A morte de Jesus não era novidade para ele, mas a ressurreição de Jesus também não era novidade para ele. Ele sabia que iria morrer, como também ele sabia que ele iria ressuscitar. Diante de tudo isso, nós vamos lembrar algumas verdades aqui, fazer algumas aplicações depois desse musical. Primeiro, Jesus Cristo morreu. Morreu de verdade e foi sepultado. Você sabe por que eu quero começar o primeiro ponto com esta afirmação? Porque a Bíblia conta e relata a história das mulheres que foram ao túmulo. Eu sei de muitas pessoas que visitam os túmulos das pessoas amadas. Alguns preferem não fazer isso, outros gostam de fazer. Levar uma flor, chegar lá perto, lembrar da pessoa enquanto viveu, homenagear a história, honrar. Um cristão genuíno sabe que a pessoa não está ali. Ali está apenas o corpo ou os restos mortais daquela pessoa. Um cristão genuíno sabe muito bem que a Bíblia diz que o pó volta à terra como era, o Espírito volta a Deus que o deu. Mas às vezes essa ideia de estar ali para recordar, para relembrar, para não deixar esquecer, algumas pessoas acham isso importante. E naquela época que Jesus Cristo morreu, era normal as pessoas comprarem umas especiarias, umas iguarias, uns perfumes próprios para serem aplicados em corpos de pessoas que já estão em decomposição, como se fosse para minimizar o odor. E algumas mulheres piedosas resolveram, depois do sábado, porque o sábado judaico termina às 18 horas, pôr do sol do sábado, o comércio reabria, e elas resolveram então ir até os locais que vendiam aquelas especiarias, comprar e planejar para amanhã do dia seguinte, 36 horas depois do sepultamento de Jesus. Lembra? Ele foi sepultado no final da sexta, final do sábado, 24 horas, no amanhecer do domingo, 36 horas. Elas resolveram ir ao túmulo para ali prestar mais uma homenagem ao Mestre. Enquanto elas caminhavam, veio uma preocupação. Uma pedra muito grande, elas testemunharam tudo. Uma pedra grande foi colocada na porta daquele túmulo. Vamos supor que aquele piano não tivesse rodinhas, e nós precisássemos movê-lo dali, 2 mulheres iriam tentar pegar aquele piano, já não seria nada fácil. Possivelmente não conseguiriam. Essa pedra que foi rolada para a porta do sepulcro ainda era muito mais pesada do que um piano desses. Então elas já foram para o túmulo. O
questionando: quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? E quando elas chegaram, já avistaram a pedra removida. Que coisa fantástica. Eu vou parar aqui porque a palavra sobre a ressurreição eu quero dar agora mesmo. O que eu quero afirmar aqui é que não houve engano. Aquelas mulheres não tiveram uma alucinação, não estavam sonhando, elas não foram ao lugar errado, elas não estavam enganadas. Aquelas mulheres foram no lugar certo, no lugar onde Jesus havia sido sepultado. E ele morreu mesmo. Sabe por que eu sei que ele morreu mesmo? Investigando o Evangelho de Marcos. Primeiro porque José de Arimateia foi lá e pediu Pilatos para levar Jesus para um sepulcro particular dele, de propriedade dele. E Pilatos perguntou assim: mas ele morreu mesmo? Deixa eu conferir com o centurião. Questionou sobre a morte de Jesus. E ele havia mesmo morrido. Tiraram ele da cruz ensanguentado, o corpo todo ferido, todo machucado. Levaram para, envolveram num lençol, fizeram ali possivelmente uma limpeza, levaram para aquele sepulcro. E o Evangelho de Mateus ainda tem uma peculiaridade. Teve escolta de soldados vigiando o túmulo. Agora raciocina comigo. Raciocina comigo. A última semana de Jesus foi uma semana de intenso sofrimento. Para constatar que ele estava morto, furaram ele com uma lança. Ele bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e morreu. Costumava-se quebrar ossos dos que eram crucificados para, de fato, terem a certeza de que havia morrido. Quando chegaram em Jesus, aqueles homens experientes, acostumados com aquela tarefa, lançaram lá, saiu água e sangue, e disseram: não precisa quebrar nenhum osso, para cumprir a profecia sobre Jesus, de que nenhum osso seria quebrado. Mas saiba de uma coisa, meu querido, não havia nenhuma dúvida que Jesus tivesse morrido. E depois ainda ficar 36 horas dentro de um túmulo, uma pedra grande ali na porta, escolta de soldados do lado de fora. Como é que poderia ser uma farsa? Portanto, nós não temos nenhuma dúvida. Jesus Cristo havia sim ressuscitado, porque ele estava verdadeiramente morto e verdadeiramente sepultado. Segunda afirmação que nós queremos fazer no texto. E nós estamos entre Marcos 15 e Marcos 16. Jesus estava vivo e estava bem. Ele não estava vivo pelas metades. Vivo, mas manquejando. Vivo, mas com uma enfermidade profunda. Não. Jesus estava vivo, lúcido e bem. Sabe por que eu sei disso? Quando as mulheres chegaram no túmulo, elas tiveram dois grandes choques. O primeiro choque foi da pedra removida. O segundo choque foi de um varão vestido de branco que chegou para elas e disse: o que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. O texto literal do versículo 6 diz: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Buscais, mas ele não está mais aqui. Esses foram os dois choques daquelas mulheres. E é interessante, meus queridos, porque elas saíram aterrorizadas, amedrontadas. O termo do original para essa tradução, aterrorizadas, é como se elas tivessem sido perseguidas por um animal feroz. Medo. O que aconteceu? A princípio elas não acreditavam em ressurreição, roubaram o corpo do nosso mestre. É interessante, porque, na verdade, elas imaginavam que a doutrina da ressurreição não iria acontecer. Jesus
ainda dentro desse mesmo tema, no versículo 7 diz assim, aquele varão, mas o próprio Jesus disse para elas agora, depois que ele apareceu para aquelas mulheres, mas disse: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Preste atenção aqui. Antes de Jesus morrer, ele marcou um encontro com os discípulos lá na Galiléia. Aí morreu, acabou, né? Não vai ter encontro nenhum mais. Vocês conhecem a história, sabem que Pedro negou Jesus antes do galo cantar. E ele foi, chorou amargamente, se arrependeu, porque o galo cantou e fez ele lembrar das palavras do mestre: antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E aí agora o recado. Se fosse você no lugar de Pedro, o que aconteceria contigo? Olha o recado. Diga para os discípulos que aquele encontro que nós marcamos na Galiléia está firme. Estarei lá. Mas Jesus não morreu? Não, ele ressuscitou, ele vai para o encontro que já estava marcado. Mas Jesus faz questão de mandar um recado especial para Pedro. Diga para Pedro que nós vamos nos encontrar. Eu vou ter um encontro com ele. O que você iria sentir se você fosse Pedro, hein? Poxa, Jesus disse que eu iria negar. Eu neguei. O galo cantou. Eu me lembrei das palavras de Jesus. Agora a notícia que Jesus ressuscitou e a nossa reunião da Galiléia está confirmada. E ele manda um recado que quer falar especificamente comigo, com os discípulos. Mas por que ele destacou Pedro? Será por que ele destacou Pedro? Eu queria dar uma boa notícia para você. Eu quero relembrar aquela ilustração de domingo passado. Todos nós temos um DVD com toda a nossa história de vida gravada. Todos. Aquelas coisas boas que você já fez estão no DVD. Que joia, né? Essa parte a gente ama. As caridades, as vitórias, as festas, está tudo aqui. Que beleza. Mas aquelas coisas que você não quer que ninguém saiba, também está tudo aqui. Aquelas coisas vergonhosas que você fez, está tudo aqui. Aqueles pensamentos horríveis, está tudo aqui. Pedro negou Jesus. Vamos supor, esquece agora você, vamos pensar em Pedro. Lembra? A mão e os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. Pedro, eu vou lá para Galiléia e quero ter um encontro com você. Será para quê esse encontro? Sabe para que era o encontro? Ela vai perguntar: Pedro, você me ama? Então pastoreie as minhas ovelhas. Sabe por quê, Pedro? Eu sabia que você ia me negar. Eu sabia de tudo que aconteceu. Mas lá na cruz eu peguei o DVD e tirei. Foi tudo pago, Pedro. Você não deve mais nada. Eu só quero que você pastoreie o meu rebanho. E a Bíblia diz que Pedro virou uma fera em Atos dos Apóstolos. Depois desse encontro com Jesus ressurreto, Pedro é outro. Pedro é outro. Atos dos Apóstolos deveria ser Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos do Espírito Santo. Porque é lá em Atos que está registrado esse gigante que foi Pedro, fazendo coisas extraordinárias. Meu irmão, Jesus está vivo e Ele está bem. E Jesus está dizendo para você nesta noite que Ele não morreu em vão, mas que a morte dele removeu o DVD, removeu o pecado, e você tem acesso a Deus. Todo obstáculo foi tirado. Enfim, hoje você está totalmente livre, limpo e pronto para ter intimidade com Deus. É assim que funciona. Não é que a coisa é simples. Tem gente que pensa assim, alguém fala assim: pastor, esse evangelho que vocês pregam é muito simples, foi simples para você. Mas será que foi simples para Jesus? Passar o que ele passou?
sofreu o que ele sofreu. Como eu disse a semana passada, a pior e maior agonia de Jesus não foi a física. A pior e maior agonia de Jesus foi a agonia espiritual. Quando ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode imaginar o Filho de Deus ser desamparado pelo próprio Deus? Naquele momento, ele estava sozinho na cruz, porque ele levava o seu pecado e o meu pecado. Diga a Pedro: eu quero ter uma palavra com ele, para dizer para ele que o pecado dele foi perdoado e que ele pode pastorear as minhas ovelhas. Governando como rei. Verso 6 diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha um coxo. Interessante, porque os homens tomaram uma decisão. A decisão que os homens tomaram foi muito simples: solte Barrabás. E quanto a Jesus crucificam. O veredito humano era: mate-o, deposite o seu corpo num túmulo. Vamos cortar o mal pela raiz. Esse cristianismo não pode sobreviver. Aí nós olhamos para o nosso Deus e para o texto bíblico. Sabe qual é a descoberta que nós fazemos? Deus reverteu o veredito dos homens. Entenderam? Os homens disseram: vamos matar Jesus. E Deus disse: não, esse é meu filho amado, continua sendo meu filho amado, e ele não vai ser detido pela morte. A morte não vai poder detê-lo. Reverte. Dá para Jesus o máximo. A vida outra vez. Vitória sobre a morte. E quando Deus faz isso, a notícia se espalha. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. A notícia se espalha. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive a oportunidade de conhecer os 2 possíveis lugares onde Cristo pode ter sido sepultado. Por que 2 possíveis lugares? Porque havia um lugar tradicional, que eles fizeram uma igreja no local em cima, mas foi descoberto por missionários ingleses um outro lugar com todas as características que poderiam indicar que foi ali que Jesus Cristo esteve sepultado e ressuscitou. Um jardim. Nós celebramos a ceia naquele jardim. E da viagem nós tivemos muitos momentos emocionantes na viagem. Mas eu digo para você, sem medo de errar, que talvez esse foi o mais emocionante de todos. Quando nós chegamos naquele lugar, muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro, cheio de coisa misteriosa, cheio de vela, cheio de não sei mais o que, um lugar meio macabro, meio estranho. Mas quando a gente chegou nesse jardim, a gente foi na possível gruta onde o corpo de Jesus fora depositado. E o nosso guia falou: olha, esta é uma das possibilidades. E depois de escavações e estudos, é uma grande possibilidade de ter sido aqui. Eles pegaram e prepararam a entrada da gruta com uma frase que, na hora, para quem estava no clima do que estava acontecendo na viagem, foi algo emocionante. E a frase foi: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E a portinha aberta e o túmulo vazio. Gente, que bênção saber que Jesus foi honrado como rei por Deus, tirando ele da morte, revertendo aquele veredito dos homens e dizendo: este meu filho não vai ser detido pela morte. Ele ressuscitou.
Preste atenção, os homens rejeitaram Jesus. Deus o exaltou. Os homens mataram Jesus. Deus o ressuscitou. Os homens menosprezaram Jesus. Deus o elevou às alturas e o colocou assentado à sua destra. Poderia ter algo mais maravilhoso do que isso? Será que tem algo que fala mais ao seu coração do que isso? Cada aspecto da morte e da ressurreição de Cristo mostra algo muito especial. Por último, o verso 7 diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, repetindo o que já li, que ele vai adiante de vós, para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Em outras palavras, está dizendo assim: vá e conte aos discípulos, conte a Pedro, conte a todas as pessoas que Jesus Cristo já ressuscitou. Esta é a mensagem que nós devemos carregar conosco no domingo de ceia. Esta é a mensagem evangelística que nós devemos levar para os nossos amigos, para os nossos parentes, para as pessoas que estão ao nosso lado. Devemos contar para todo mundo: Jesus ressuscitou. A morte já não é mais a última palavra. A última palavra é a ressurreição. É interessante porque quando ele diz: ide e contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, Jesus está mostrando que essa notícia, obrigado, não é para ficar incubada, não é para ficar escondida, não é para ficar reservada, é para a gente falar em alto e bom som. Talvez aqui nesta noite existam pessoas que não creem na ressurreição. Acha isso um absurdo, com todas as evidências que nós temos. Devo dizer a você que Jesus não apareceu só para as mulheres. Jesus apareceu para as mulheres, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus apareceu para mais de 500, Jesus apareceu para 2 discípulos que estavam indo para a estrada de Emaús, um deles com um nome conhecido que é Cleopas. Sabe o que significa isso? Significa que não há nenhuma possibilidade das aparições de Jesus serem alucinações. A própria ciência diz que uma pessoa pode ter a mesma alucinação várias vezes. 2 pessoas, apesar de ser muito difícil, pode até ter a mesma alucinação ao mesmo tempo. Mas é impossível que todas as pessoas que viram Jesus ressuscitado em momentos diferentes tivessem tido a mesma alucinação. Isso não é possível. Portanto, Jesus ressuscitou. Agora, para terminar, a notícia é essa. Você vai sair daqui falando ela para todo mundo? Jesus está vivo. E você vai se encontrar com Ele como Ele havia dito. Deixa eu tirar esse cito, como Ele havia dito. A morte não destruiu Jesus. E Ele vai encontrar com você. Agora, a grande questão é: quando Ele for encontrar comigo, como é que vai ser esse encontro? O DVD está lá, não tem nada que eu possa esconder dele. Nada. Ele sabe tudo da minha vida. Tudo. O Senhor vai ter um encontro comigo. Como vai ser esse encontro? Eu queria pôr um texto de Atos e depois orar com você. Porquanto, preste atenção nesse texto que ele é revolucionário. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você já tinha lido esse texto? Nessa perspectiva, nesta visão, um dia
Ele vai julgar o mundo com justiça. É através de quem que esse mundo vai ser julgado? Através de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Um dia eu vou me encontrar com Jesus e isso é inevitável. O grande problema é que eu não sei qual é esse dia. Não é em ordem alfabética, não é por ordem de idade. Ele pode voltar a qualquer momento, ou eu posso partir a qualquer momento. Ele está dizendo para você e para mim hoje à noite: eu vou ter um encontro com você. Existem pessoas que levam isso na brincadeira. A Bíblia, por exemplo, diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É Bíblia. Os poderosos da terra um dia vão se ajoelhar e vão confessar que Jesus é Senhor. Um dia você vai ter um encontro com Jesus. Quer você queira, quer não. E o DVD vai estar lá. Ah, pastor, mas por que o DVD vai estar lá? Jesus não morreu na cruz? Morreu. Para tirar o DVD da mão. Mas ele só tira o DVD com a sua autorização. Você tem que dizer: Senhor, eu aceito o sacrifício teu na cruz do Calvário e eu quero que o Senhor remova todo obstáculo, todo impedimento para que eu possa ver quem o Senhor é e ter intimidade contigo. A notícia é: Jesus ressuscitou e um dia ele vai se encontrar com você. Pergunta: você crê nisso? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ou você acha que isso é história inventada pelos homens? Foi inventada pelos homens, será porque depois de 2000 anos esse Jesus continua como capitão de um grande exército como ele é? Se essa história foi inventada, será porque que nunca conseguiram desmascará-la até hoje? Será porque que a Bíblia, a palavra de Deus, continua sendo o livro mais lido em todo o mundo e transformando vidas constantemente? Constantemente. Será por quê? Jesus ressuscitou e vai ter um encontro com você. Feche seus olhos para a gente orar ao Senhor. Eu quero orar em duas partes hoje à noite. Duas partes, por quê? A primeira é uma oração de gratidão, porque se não fosse a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje à noite. A segunda é uma oração pedindo a Deus que nos motive, porque essa notícia da ressurreição precisa ser contada. Nós estamos muito acomodados e não estamos contando isso para todo mundo. Nós precisamos contar para as pessoas que Jesus ressuscitou. Terceiro, enquanto eu estiver orando por esse segundo motivo, eu quero orar por aqueles que estão aqui hoje à noite que ainda não entregaram suas vidas para o Jesus ressurreto. Hoje é a oportunidade de fazer isso. Hoje. Não deixa para amanhã, não. Hoje. Faça uma oração entregando sua vida para Jesus hoje. Senhor Jesus, eu sei que eu vou ter um encontro contigo. E eu quero, espontânea, voluntariamente, tomar a decisão de me entregar inteiramente ao Senhor, de pedir ao Senhor que remova o DVD com a minha culpa das minhas mãos. Abra o caminho de acesso ao Pai. Feche seus olhos. Faça essa oração. Eu não quero insistir, mas eu quero que você ore. Tem gente que fala assim: pastor, como é que eu entrego a minha vida para Jesus? É super simples. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero que o Senhor leve os meus pecados para a cruz. Eu aceito aquilo que o Senhor fez para me resgatar. Recebo pela graça e pela fé. Você pode fazer esta oração, é simples. Você pode pedir ao Senhor ressurreto que venceu a morte
para te ajudar a vencer a pior das mortes, que é a morte espiritual, quando estamos separados de Deus. Senhor, eu não sei quantos estão fazendo uma oração hoje à noite, entregando suas vidas a Ti. Mas eu quero te pedir que o Senhor receba na Tua presença todas aquelas vidas que, arrependidas, estão clamando pelo Jesus ressurreto, estão clamando pelo Jesus que foi ferido e foi morto na cruz pelos nossos pecados. Que o Senhor atenda a estas pessoas hoje à noite, Pai, que haja salvação de vidas hoje à noite, que pessoas possam render-se aos pés de Cristo hoje à noite, que algo novo possa acontecer, que Jesus, que foi realmente morto, não foi fantasia nem fingimento, que o Jesus que realmente foi ressuscitado ao terceiro dia, que esse Jesus possa salvar vidas hoje, e que naquele dia do juízo, o dia do nosso encontro contigo, possamos ouvir uma palavra abençoadora, uma palavra redentora, dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Peço por isso, Deus, agora, em nome de Jesus. Ainda enquanto o piano está tocando, será que alguém fez alguma oração de entrega, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus hoje à noite? Eu não estou falando de consagração, eu não estou falando de compromisso, eu estou falando de aceitação de Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. Será que alguém fez isso? Eu vou dar uma oportunidade. Se alguém fez uma oração entregando sua vida para Jesus, eu queria que desse apenas um sinal levantando a sua mão. Alguém? Amém. Graças a Deus. Amém. Mais alguém? Eu quero... Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Eu gostaria que essas pessoas fossem atendidas de uma oração. Oração. Se alguém vai chegar perto de você, vai orar por você. E se você quiser ser discipulado, para ser batizado, para compreender mais as Escrituras, essa pessoa que vai orar com você vai poder esclarecer isso para você, tá bom? Então eu gostaria que as pessoas que levantaram as mãos levantassem de novo, assim, bem mais alto, só para alguém chegar perto de você. Pode ser? Levanta a mão de novo, por favor. Amém. Alguém pode chegar perto? Lá atrás. Isso, já alguém chegou perto. Mas alguém, quem foi que levantou a mão mais? Amém? Pode orar aí? Pega o nome, por favor, e depois ajude essa pessoa nos próximos passos, tá bom? Amém. Aproveitando que a dona Eunedi está aqui à frente, eu quero convidar você para nós cantarmos o hino 120, Cristo já ressuscitou. Enquanto estivermos cantando, o Reginaldo, hoje é dia de oferta da cesta básica, o Reginaldo vai ficar de um dos lados, por favor. E eu vou pedir que desse outro lado de cá, pode ficar o Vadinho, que é do ministério também, por favor, Vadinho. Então nós vamos nas mãos desses irmãos colocar a oferta da cesta básica. A Sueli, a nossa tesoureira, estava dizendo: pastor, muita gente que outrora contribuía parou de contribuir, ou está diminuindo a contribuição. As cestas não param, nós doamos 25 cestas que custam mais de R$100 cada uma. Então, se você quer ajudar nesse trabalho, o trabalho social da igreja é feito de diversas maneiras. A gente ajuda o Lar Cristão, ajuda a Missão Resgate, nós inclusive o Ministério doa lente para a Missão Resgate, ajuda essas 25 famílias. É trabalho social que a igreja desenvolve, fora aqueles projetos anuais, né? A gente ajudou no Fazer o Bem, com os dentistas, com a ajuda lá no dia. Temos outro programado para esse ano. A mocidade já teve várias iniciativas sociais, mas aquela que a gente faz mensalmente é a das cestas básicas, tá bom?
E os dízimos você poderá colocar no gasofilácio. Oferta de dízimo dentro dos gasofilácios. E a oferta da cesta básica nas mãos dos nossos irmãos. Eu convido a igreja para ficar em pé e nós vamos cantar. Para a gente terminar, pode ficar em pé. Para a gente terminar, eu só quero lembrar o seguinte: mês de maio, vamos fazer uma nova série baseada no tema família. Vamos preparar um trabalho muito bem feito para o mês da família. Então já planeje para o seu grupo pequeno se envolver, planeje para a sua família se envolver. Mês de maio, todo mês de maio, nós vamos ter o mês da família aqui na nossa igreja, com todo aquele trabalho programado, com tema, com material. Conto com você. Segundo, sexta-feira que vem teremos um programa para comemorar o Dia da Mulher Cristã na Igreja Cristã do Parque Amazônia. E nós temos, eu sou o presidente da, vocês terem uma ideia, hoje eu sou o presidente da nossa região. O presidente da FEMOS é daqui, que é o Guilherme, não é? E nós precisamos do apoio de vocês. Fica feio para nós dois vocês não irem nas programações. Então, por favor, mulheres, sexta-feira, participe lá no Parque Amazônia, nesse evento, para comemorar o Dia da Mulher Cristã. Tá bom? Outro aviso que eu quero dar é que dia 21 de abril é o dia do seminário. E nós iremos dar maiores informações no próximo domingo, mas você já pode reservar esta data para ir ao CTCEB comemorar o aniversário do CTCEB. Domingo que vem a gente tem novamente o ISEC Notícias. Vamos cantar, enquanto cantamos você pode contribuir, tá bom? Depois da música, eu quero pedir ao pastor Zé Nilton, que chegou de viagem, só para não perder o culto de hoje, e ele veio aqui para encerrar o nosso culto com a oração final e a bênção, tá bom? Vamos cantar bonito, hein, gente? Olha a certeza que nós temos. Cristo já ressuscitou, aleluia. A morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Para sempre está, para sempre aleluia. Próxima estrofe. Gratos hinos hoje erguei a Jesus o grande Rei. Aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores resgatar, aleluia. Amém. Pastor Zé Nilton. Santo Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos faz viver um momento tão único e maravilhoso nas nossas vidas. Obrigado porque hoje nós podemos celebrar a vida, a verdadeira vida no Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque é a igreja viva, servindo ao Deus vivo, um Deus que se importa,
Deus que cuida, um Deus que zela por cada um de nós e que está preparando um lugar para cada um de nós. Lugar este que não terá dor, choro, pranto e lamento. É adoração, adoração e adoração. Mas desde já nós queremos viver esse lugar pela fé. Obrigado porque a tua igreja neste lugar, Senhor, tem vivido o céu pela fé. Obrigado por todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pela grande festa celebrada hoje aqui. Pela cantar, o oitento, as crianças. A participação dos pequenos grupos, ó Deus, nas narrações. E todo o trabalho que foi feito, ó Pai, nos bastidores. Somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor tem nos mobilizado, o Senhor tem tocado nos nossos corações. O Senhor tem nos feito sonhar, Pai, como igreja. E nós queremos sonhar, Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, cumprir com o nosso papel aqui na terra. Papel esse que o Senhor nos designou. Desde a criancinha ao mais velho, Senhor. Todos envolvidos, todos comprometidos com o Senhor. Comprometidos com o Teu reino. Muito obrigado, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Que seja extensiva a sua casa, a sua família, para a glória do Deus Pai. Em nome de Jesus. Podem se sentar.